Olá, sócio, seja muito bem-vindo à série Em Busca do Setup Perfeito. Aqui nós analisamos estratégias, setups, sistemas operacionais e automatizamos tudo para ajudar você a faturar os 5 mil por mês no automático. Eu sou Carlos Eugênio, criador da Sociedade de Investidores, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o setup IFR2 Sniper do Stormer. Portanto, se você quer saber se o setup IFR2 Sniper realmente funciona, se realmente é possível faturar 5 mil por mês no automático com ele, ou se você ainda não conhece e quer conhecer e ver os seus resultados, fica comigo até o final do vídeo. Ah, e não é só isso. Com certeza, se você ficar até o final, eu vou te dar um super presente. Agora, para isso, você precisa assistir até o final. Está pronto para conhecer esse setup e ver os seus resultados na prática? Então, vem comigo. Primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um setup, né? O que é o setup IFR2 Sniper. Então, o setup nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de configurações que vai determinar um ponto de entrada e um ponto de saída num trader. E nós temos basicamente dois tipos de setups: o setup objetivo e o setup subjetivo. O setup subjetivo é aquele que abre margem para diferentes interpretações, ou seja, você pode interpretar de um jeito e eu de outro. No entanto, se nós queremos realmente ter mais confiabilidade nos dados, nós não podemos utilizar setups subjetivos. Isso porque não tem setups subjetivos como você fazer um backtest, visto que, como a minha leitura é diferente da sua, nunca os resultados serão iguais. Mas o IFR2 Sniper é um setup objetivo, o que facilita muito o nosso trabalho, visto que dessa forma nós conseguimos analisá-lo, fazer backtest e ver como ele teria se comportado no passado, criando assim uma boa base de segurança ou não para colocarmos esse setup para rodar nos dias atuais, para colocar para rodar no futuro. Vale destacar que existem algumas variações do setup IFR2. No vídeo passado, por exemplo, nós falamos sobre o IFR2 cíclico. Então, se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição o link do setup IFR2 cíclico, bem como com os seus resultados. Também farei isso ao final do vídeo, deixando ele como sugestão. Assim, depois que você finalizar esse vídeo, você já clica nele e já vê como ele funciona também. A diferença entre o IFR2 cíclico e o IFR2 Sniper basicamente consiste no ponto de nível de sobrevenda. Enquanto no IFR cíclico o nível de sobrevenda é em 25, o que possibilita muito mais entradas, no IFR2 Sniper a entrada se dá quando o nível de sobrevenda está abaixo de 5. Isso acaba limitando muito o número de entradas, mas ao mesmo tempo é esse conceito que traz o nome do setup. Você já parou para pensar como é que funciona um sniper? Os snipers são aqueles atiradores de elite. Então eles ficam posicionados em lugares estratégicos e eles não atiram a qualquer momento. Eles esperam a melhor oportunidade. Da mesma forma também é o IFR2 Sniper. Esse fato de você colocar o nível de sobrevenda muito baixo acaba fazendo com que a sua precisão ela aumente e também a sua lucratividade. Por esse motivo, ele acaba se tornando um ótimo setup. Embora faça poucas entradas, você pode contrabalançar isso com talvez uma mão um pouco maior, visto que a taxa de acerto tende a ser maior do que as outras configurações. Vale lembrar que o IFR2 Sniper, assim como o IFR2 cíclico, ele é um setup que ele não possui stop. No entanto, ele possui um sistema de saída, que se dá ou pela máxima dos dois últimos candles ou pelo prazo de 7 dias, caso a máxima desses dois últimos candles não seja atingida. Agora que nós já entendemos o que é um setup e a diferença do IFR2 Sniper para o cíclico, vamos ver exatamente como ele funciona, qual é o ponto de entrada, qual é o ponto de saída desse setup. Para isso, eu convido você a vir comigo aqui no blog Sociedade de Investidores e ver um artigo que eu escrevi sobre o IFR2, onde lá eu mostro todos os detalhes, desde as configurações até os resultados apresentados por esse setup. Então estamos aqui no site Sociedade de Investidores, clicamos aqui no menu blog e aqui nós vamos encontrar o artigo IFR2, como faturar 5 mil por mês no automático. Clicamos nele e vamos descer até a parte que nos interessa, que é a parte do IFR2
e Sniper, né? Nesse artigo, que é bem completo, eu falo sobre o IFR2 cíclico, o IFR2 do Larry Connors e o IFR2 Sniper. Então aqui está IFR2 Sniper do Stormer e quais são os pontos de entrada e de saída? Vejamos agora. Então a primeira condição para a entrada, esse setup vai operar apenas do lado comprador, ou seja, ele só fará compras. Segundo fator, ele vai ser operado no gráfico diário. Terceiro fator, vamos configurar o IFR para 2 períodos. E, para finalizar, nós precisamos que o IFR feche abaixo de 5, que é o valor de sobrevenda. Quando essas 4 condições forem satisfeitas, a entrada deve ser efetuada. E para sair da operação, como é que nós faremos? Existem 2 formas de saída. A primeira delas é quando o preço ele atinge a máxima dos 2 últimos candles. Nesse caso, a saída é efetivada. Caso essa máxima não seja atingida em até 7 dias, na abertura do 8º dia, é realizada a saída da operação. Ou seja, depois de 7 dias, a operação ela é finalizada, mesmo que a máxima dos 2 últimos candles não seja atingida. Então, esse é o funcionamento do setup IFR2 Sniper. Agora, como nós podemos configurá-lo na plataforma MetaTrader 5? É isso que eu vou te mostrar agora. Então, vem comigo. Então, estou aqui com a plataforma MetaTrader 5 aberta. Estou no gráfico aqui da JBS. Primeira coisa que nós vamos fazer, seguindo lá aquele setup. Vamos colocar ele no prazo diário, tá? O meu está aqui na lateral esquerda, mas geralmente o tempo gráfico fica aqui, tá? Mas basta você clicar em D1, que aí o gráfico ele vai passar para o diário, certo? Então, estamos no gráfico diário. Segunda coisa que nós vamos fazer, inserir o indicador IFR e configurar ele para 2 períodos. Então, vamos vir aqui em Inserir, Indicadores, Osciladores, e vamos encontrar aqui, ó, Relative Strength Index. Clicamos nele. O RSI quer dizer IFR, né? Então, dependendo da plataforma que você estiver utilizando, pode ser que seja IFR, Índice de Força Relativa, ou pode ser que seja RSI, mas é a mesma coisa, tá? Em parâmetros, nós vamos preencher com 2 períodos, certo? Aplicar fechamento mesmo. O estilo da linha, vou deixar da forma que está, né? Vou alterar aqui, deixar numa linha 2, que é uma linha um pouco mais espessa, mais fácil para a gente visualizar. Os níveis, o nível superior para a gente não interessa, já que a gente quer efetuar compras, então só interessa para a gente o nível de sobrevenda. Então, vou até excluir aqui para facilitar a nossa visualização e deixar aqui o nível inferior como 5. Tá? Então, vou deixar em 5 e vou dar OK. Então, aqui nós temos o IFR plotado, certo? Você vê que ficou bem lá embaixo a linhazinha tracejada, que é o nosso nível de sobrevenda. Então, qual a ideia do setup? Quando o valor do IFR, que é essa linha azul, fechar abaixo dessa linhazinha tracejada, que é o nível de sobrevenda, uma compra é realizada. E a saída ela ocorre na máxima dos últimos 2 dias ou após 7 dias. Então, agora que nós plotamos aqui o IFR2, vamos ver as entradas e saídas desse setup. Para facilitar, eu vou ampliar a tela. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. E vou inserir algumas linhas para facilitar a nossa identificação. Então, vou colocar aqui 2 linhas horizontais. E vou colocar aqui uma linha vertical. Certo? Então, com essa linha vertical, a gente vai marcar o ponto de entrada, no caso, o candle, para a gente identificar o ponto do nível do IFR e o candle. Uma linha nós vamos marcar o ponto de entrada e outra linha o nível de stop, no caso, o nível de saída. Né? Então, vamos pegar aqui os movimentos aqui, certo? Então, como é que funciona o setup? Quando o IFR estiver abaixo de 5, nós vamos efetuar uma entrada e sair na máxima dos últimos 2 candles, tá? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, tá? Deixa eu puxar aqui essa linha mais para cá. Então, vamos pegar já esse primeiro exemplo aqui. Ó. Então, temos aqui esse candle aqui, né? Fechou abaixo de 5, né? Fechou em 2,86. Então, aqui, ó, nós marcamos, entramos no finalzinho do dia. Tá? E por que entramos no finalzinho do dia?
Porque nós não sabemos exatamente quando vai ser o fechamento do candle, né? E pode abrir justamente assim, ó, em gap. Tá? Então, para evitar esse tipo de situação, para a gente entrar o mais próximo possível do fechamento, no finalzinho do pregão, por exemplo, 16h50, 16h55, a gente faz a entrada na operação e a saída na máxima dos últimos dois candles. Né? Como esse candle aqui, a gente não vai mais fazer a operação hoje, já que a gente entrou no finalzinho, a gente já considera ele como o primeiro candle e esse como o segundo. Então, a máxima desses dois é que será o nosso alvo de saída. Então, nesse caso, aqui. Certo? Então, iniciamos aqui o dia seguinte. O nosso alvo ele não foi atingido, está bem distante. Então, o que é que fazemos? Como o alvo não foi atingido nesse dia, esses dois agora passam a ser os nossos dois últimos candles. Então, aqui a gente vai pegar essa máxima e vai descer agora para esse candle aqui. Ó. Então, a máxima dele é aqui. Marcamos essa máxima. Pronto, esse é algo que nós vamos buscar. Então, chegamos aqui nesse dia. Mais uma vez, a máxima ela não foi atingida, certo? Não foi atingida. E alteramos novamente agora a máxima desse candle. E ela agora é essa aqui, é a máxima desses dois últimos candles. E aqui a operação é finalizada, tá? Observe que é finalizada no loss, tá? Por quê? A gente entrou aqui nessa operação e saiu aqui, ó. Então, nós tivemos aqui um prejuízo de aproximadamente 0,5% nessa operação, certo? Saiu no loss. Então, vamos procurar novas entradas, certo? Então, a primeira operação aqui que a gente analisou foi com loss. Aí, vemos aqui outros níveis. E aqui, nós temos aqui, deixa eu ver. Aqui fechou acima e aqui abaixo. Então, aqui nós temos um ponto de entrada, mais um ponto de entrada, né? Então, aqui, ó, temos aqui o IFR fechando em 3,61. Então, aqui nós vamos marcar a entrada, né? Entramos aqui no finalzinho do dia. Marcamos os dois últimos candles. Nesse caso aqui, por coincidência, ele já está praticamente na máxima dos dois últimos candles. E aí, iniciamos a operação no dia seguinte. Né? Iniciamos aqui a operação. A máxima não foi atingida. Então, os dois últimos candles agora passam a ser esse e esse. Então, nós marcamos aqui agora essa máxima. No dia seguinte, novamente, a operação ela não foi atingida. A máxima ela não foi superada. Então, o que é que acontece? Nós vamos para o próximo candle. Esses dois passam a ser os dois últimos candles. Né? A máxima ainda continua sendo essa aqui. Então, mais uma vez aqui, não foi superada. Nós descemos mais uma vez aqui a máxima, agora para esse ponto, né, que é a máxima desses dois últimos candles aqui. E aqui a operação ela foi atingida. Né? Então, tivemos aqui o preço de fechamento aqui igual a esse, então nós tivemos a máxima aqui rompida, a máxima superada. Então saímos aqui dessa operação com um ganho de aproximadamente 0,73% na operação, certo? Poucos dias depois, ó, aqui quase deu, né, mas não fechou abaixo. Aqui fechou abaixo. Então, nós temos aqui. Então, o IFR fechou aqui em 4,29. Entramos aqui no final do dia. Marcamos a máxima dos dois últimos candles. E aí, nós iniciamos a operação no dia seguinte. Aqui, você vê que não foi atingida a máxima. Então, o que é que nós fazemos? Vamos alterar a máxima agora, tá? Os dois últimos candles agora são esses dois. Então, nós descemos aqui o nosso stop para cá. Nossa saída, né? Para cá. Certo? No dia seguinte, nós também não tivemos a máxima atingida. Mais uma vez, nós descemos o stop, porque esses dois agora são os dois últimos candles. Então, a máxima está aqui. A operação aqui, mais uma vez, não foi atingida. Então, esses dois agora são os dois últimos candles. Nós descemos um pouquinho mais para cá. E aqui a operação foi finalizada. Então, esse candle aqui ele rompeu essa máxima e a operação finalizada. Nós iniciamos a operação aqui, finalizamos aqui, tivemos um lucro nessa operação de 1,8% aproximadamente, certo? 1,8% aproximadamente o ganho nessa operação. Mais na frente aqui, ó, nós temos uma outra operação. Então, fechou aqui em 3,86.
Observamos que o IFR fechou em 3,86 e fazendo a mesma coisa. No final do dia, nós colocamos aqui a entrada, marcamos a máxima dos dois últimos candles, que é esse. Aqui, nesse primeiro candle, não foi atingida essa máxima. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Marcamos a máxima desses dois últimos candles. No caso, agora passa a ser esse. Certo? Então, aqui está a máxima dos dois últimos candles. Mais uma vez, no dia seguinte, não foi atingida. A máxima continua aqui, já que essa ainda continua sendo a maior entre as duas. Então, deixamos marcado aqui. No dia seguinte, também não foi atingido. Então, vamos reduzir a máxima agora para esse candle. Certo? Aqui, mais uma vez, não foi atingido. Então, nós descemos mais uma vez para cá. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Não foi atingido ainda. Né? Então, aqui, no próximo candle também não foi atingida. Aqui a máxima. Nós descemos agora, né, para a máxima desses últimos dois, que nesse caso é esse aqui. E a operação ela é finalizada aqui na abertura desse candle. Né? Então, finalizou. Eita, eu alterei a saída em vez da entrada. Né? Então, a máxima ela sairia aqui, né, na abertura desse candle aqui do dia seguinte. Então, mais uma vez, tivemos um prejuízo aqui de aproximadamente 1,5%. Certo? Aí andamos um pouco mais e temos aqui uma nova entrada. Certo? Então, a entrada se dá aqui, nesse candle. Tá? Nós marcamos aqui, IFR aqui fechou abaixo de 5, né? 2,15. Então, marcamos aqui esse ponto de entrada. A saída na máxima dos últimos dois candles, que é essa aqui. Então, tivemos esse primeiro dia aqui. Então, tivemos esse primeiro dia aqui, não foi atingido. Descemos a máxima para cá. Então, fica bem aqui entre esse candle. É a máxima. Então, nesse dia aqui, mais uma vez, não foi atingido, certo? Então, descemos mais uma vez a máxima para cá agora. E já na abertura do outro candle, a saída é efetivada, certo? Nesse caso, a saída é realizada aqui na abertura do candle. Né? Então, nós entramos aqui, sairíamos aqui na abertura e um ganho aí de 2,5% basicamente nessa operação. Então, esses foram alguns exemplos da aplicação do IFR2 Sniper. Então, você viu os pontos de entrada, ponto de saída, como você vai mover os seus pontos de saída à medida que os dois últimos candles eles vão passando. E sempre lembrando, se passar de 7 dias a máxima dos dois últimos candles não for atingida, você deve sair pelo tempo, ou seja, depois de 7 dias de operação. Bem, até agora você já aprendeu o que é um setup, como funciona o setup IFR2 Sniper, como configurar ele para se operar manualmente na plataforma MetaTrader 5. Mas o que realmente nos interessa é, será que aquele resultado, e também, será que eu posso automatizar esse processo para fazer com que o robô execute tudo de forma automática? É isso que vamos ver agora. Então, antes de nós falarmos dos resultados propriamente dito, eu quero te mostrar o passo a passo de como você pode pegar essa estratégia e colocar em um robô trader, para que ele faça tudo de forma automática para você. E para isso, nós vamos usar o SDIN4, que é o seu robô trader preferencial. Para isso, eu convido você mais uma vez a ir comigo no blog e ver como você pode fazer o download e como testar na conta demo esse robô. Então estamos aqui naquele artigo que a gente estava falando aqui do IFR2 Sniper. Simplesmente para nós baixarmos o robô, basta clicarmos nesse botão aqui, no canto superior direito, e nós seremos encaminhados para essa página aqui. Aqui, basta você colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp e clicar em baixar robô. Depois que você fizer isso, nós enviaremos para você, no seu e-mail, o robô para que você possa testar. Quando você receber esse e-mail, você vai ver um link lá de um botão, onde você clica nele e faz o download. Você vai fazer o download desse arquivo aqui, é um arquivo compactado. Então o que é que você vai fazer? Clica com o botão direito nele e extrai esse arquivo. Ele vai ficar numa pasta assim. Aí você entra dentro dessa pasta e copia esse arquivo aqui. Então você seleciona ele e clica em Ctrl C. Aí você pode fechar essa caixinha e aí você vem aqui na plataforma MetaTrader 5, clica no menu Arquivo, Abrir pasta de dados.
Aqui nessa pasta você vai clicar em MQL5, depois Experts. Aqui você vai colar aquele arquivo, certo? Colou o arquivo, ele vai aparecer aqui, ó, SDIN4, SDIN4 2.24, que é a versão atual do robô. Feito isso, você pode fechar essa janela. E agora você vai vir aqui, ó, nesse menu lateral em navegador, Consultor Experts, clica aqui com o botão direito e clica em atualizar. Depois disso, você clica nesse maisinho aqui do lado e clica em SDIN4. Aqui vai estar o robô. Aqui você vai clicar com o botão direito e clicar em teste. Depois que você fizer isso, ó, vai abrir essa caixinha aqui embaixo, ó, que é o testador de estratégias. Aqui você pode fechar essa caixa de ferramentas para ficar melhor de você visualizar e aumentar essa caixinha de estratégia. Para isso, você posiciona o mouse aqui entre o gráfico e essa janelinha e sobe um pouquinho. Aí fica melhor de você visualizar. Agora você vai selecionar o robô, que ele já vai aparecer quando você clicou em teste aqui. Vai colocar um ativo para teste. Nesse caso aqui está o de JBS. Deixar aqui o último ano para ser mais rápido o processo. Aqui na modelagem deixamos o HLC. Em otimização deixamos desabilitado. E marcamos essa opção aqui, ó, o modo visual, que é para nós vermos o robô operando propriamente dito. Aqui ficam as configurações do robô. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é clicar com o botão direito e pré-definidos. Dessa forma, o robô ele vai voltar para as suas configurações originais e não corre risco de a gente fazer alguma configuração ou carregar alguma configuração de alguma estratégia que já estivéssemos trabalhando antes. Feito isso, vamos agora dar um nome à nossa estratégia, ao robô. Então, vamos colocar aqui IFR2 Sniper. Vamos inserir um número para identificar esse robô, que é o número mágico. Vou colocar aqui número 2. E agora nós vamos, propriamente dito, configurar a estratégia. Para isso, nós vamos vir aqui até os indicadores, né? Que são os por classe. Então, nós vamos procurar a classe dos osciladores, que é esse aqui. Em osciladores 1, onde tem sinal, nós vamos colocar aqui entrada. Então, nós vamos utilizar o IFR como um sinal de entrada. Ele vai operar apenas na compra. Então, tipo de operação, vamos selecionar apenas compra. Condição para entrada será sempre que possível, certo? Invertido não, tempo gráfico corrente, porque nós vamos ajustar aqui o tempo gráfico. O indicador, nós vamos clicar aqui e vamos selecionar o segundo, que é índice de força relativa, ou IFR, RSI. Né? A estratégia que ele vai operar será abaixo ou acima dos níveis. E aqui em vender acima de, nós vamos desconsiderar, porque nós só vamos operar na compra. E comprar abaixo de, nós vamos colocar 5, que é o nível de sobrevenda. Então, abaixo de 5, a compra ela deve ser efetuada. Por fim, nós vamos alterar o período do IFR, de 14 para 2 períodos. Feito isso, nós vamos fazer o nosso primeiro teste, que é ver se o robô vai fazer uma compra quando o IFR fechar abaixo de 5. Então, vamos clicar aqui em iniciar e visualizar. Então, aqui ó, já foi feita a entrada. Ó. O IFR fechou abaixo de 5, né? Nós só observamos nesse ponto aqui. Então, na abertura do candle, ele já fez uma operação. Então, a configuração da compra já está realizada. O IFR abaixo de 5, o robô já está efetuando a compra. Agora, vamos configurar as saídas. A primeira saída é na máxima dos 2 últimos candles. E para isso, nós vamos utilizar um indicador, que é o canal de Donchian. E onde nós vamos encontrar ele? Vamos vir aqui no primeiro grupo, que é o de bandas e canais. Vamos colocar aqui sinal, nesse caso aqui apenas para saída. Então a entrada vai ser feita pelo IFR e a saída pelo canal de Donchian. Tipo de operação podemos deixar compra e venda mesmo. Condição para entrada será sempre que possível. Indicador, aqui nós vamos selecionar aqui o 6, que é o canal de Donchian. A estratégia é fora. E aqui, onde tem período, nós vamos colocar a quantidade da máxima ou da mínima que nós queremos utilizar, que nesse caso é 2. Feito isso, na máxima dos últimos 2 candles, a saída deve ser realizada. Então, vamos observar. Clico aqui em iniciar para rodar um teste visual. Então, ó, o robô entrou aqui,
certo? Quando o IFR fechou abaixo, né, dos 5. E aí, ó, quando ele fechou acima da máxima dos 2 últimos candles, que foi nesse ponto aqui, ele saiu da operação na abertura do dia seguinte. Agora vamos configurar a saída pelo tempo. Por padrão, o SD4 não tem essa opção de stop loss no tempo. No entanto, eu tenho um indicador que já faz isso e nós poderemos utilizá-lo para isso. E se você quiser utilizá-lo, basta solicitar para mim no WhatsApp que eu envio ele para você utilizar. Então é esse indicador aqui, ó, que eu dei o nome de saídas. Então vamos ver as configurações que ele disponibiliza. Então basta puxarmos para o gráfico para ver. Ó. Então ele tem as opções de saída, ó, máxima ou mínima dos últimos 2 candles, depois de X candles, 2 últimas máximas ou mínimas de dias, ou o primeiro candle no lucro. Nesse caso aqui, nós vamos deixar a segunda opção, depois de X candles. Aí a saída dele será no lucro ou no prejuízo, usar o tempo gráfico corrente e o número de candles para a saída será 7. Né? Estamos utilizando o gráfico diário, então depois de 7 candles, a saída dela deve ser efetivada. Então 2107 é a configuração do indicador. Então vamos ver como preenchemos isso aqui no SD4. Nós temos aqui um grupo que é chamado de indicador externo. Aqui o que é que nós vamos fazer? Ó? Vamos vir aqui em nome e colocar o nome do indicador, que é esse aqui, saídas. Então nós temos que preencher exatamente como está escrito aqui, saídas. A segunda coisa que nós vamos fazer é realmente a configuração propriamente dita do indicador. Então ele será um indicador de apenas saída, tá? Não fará entrada, servirá apenas para fazer saída. Atua na compra e na venda. A condição para entrada é sempre que possível. E aqui, ó, na configuração do indicador, nós vamos colocar o buffer de compra 0, o buffer de venda 1. E aqui nas configurações do robô, nós vimos que é 2, 1, 0 e 7, que é a quantidade de dias para esperar para fazer a saída da operação. Por fim, nós vamos vir aqui em regras dos indicadores e vamos determinar a quantidade de indicadores que devem ser usados para entrar nas operações e para sair das operações. Então, como a entrada será feita pelo IFR exclusivamente, então é um indicador para a entrada. Já a saída ela vai se dar ou por esse indicador das saídas ou pelo canal de Donchien. Então, nesse caso, como é um ou outro, nós colocamos um também, porque nesse caso, se qualquer um dos dois der o sinal de saída, a saída deve ser realizada. Então, colocamos um aqui, indicadores para entrada, e um, indicadores para saída. Feito isso, nós vamos colocar para rodar e ver se está funcionando certinho. Então, aqui, ó, carregou tudo certinho, saiu normal. Aqui, ó, você já vê que ele já saiu pelo tempo. Aqui ele saiu na máxima, né, dos 2 últimos dias, ó. Pegou a máxima desse candle aqui, saiu aqui. Já aqui não, inclusive ele saiu no loss, né? Depois do 7º dia, ele fez a saída na operação. Então, está funcionando bem. Agora, para finalizar a configuração, nós vamos fazer o seguinte, colocar para ele entrar no final do pregão e não na abertura do candle, tá? Então, para isso, nós vamos fazer uma primeira mudança aqui, ó, em configurações de entrada. Aqui está aguardar o fechamento da vela sim, nós vamos alterar para não. E vamos colocar o horário para o robô começar a fazer as entradas a partir das 16h50, ou seja, 10 minutos antes de fechar o pregão. Então, o horário de início aqui, horário de início 1, nós vamos colocar aqui às 16h50. Certo? Então, feito isso, já está todo configurado. Vamos só rodar um backtest visual e ver se realmente está funcionando certinho. Então, aqui, ó, nós temos a entrada efetivada. Você observa que a entrada ela já é realizada no final do dia, né? E aqui, ó, que ele não espera mais a abertura do candle para sair. Assim que rompe, ele já faz a entrada na operação. Então, tudo funcionando como nós queremos. Então, como você viu, não só é possível você criar um robô trader do IFR2 Sniper, como também você pode fazer isso com poucos cliques e em poucos segundos. E não é mais, tem uma forma de tornar isso ainda muito mais fácil.
venha comigo novamente para o MetaTrader e você vai ver como você pode configurar tudo isso que eu fiz em apenas alguns segundos. Então, estou de volta aqui no MetaTrader. Depois que a gente fez todo esse processo, o que é que nós vamos fazer? Clicamos aqui com o botão direito, clicamos em salvar e vamos escolher um local para salvar esse arquivo. Vou colocar aqui a área de trabalho e vou dar o nome de IFR2 Sniper. Salvei. Então, depois que isso está pronto, vamos agora colocar o robô para rodar, que é o que realmente nos interessa. Então, eu vou limpar aqui esse gráfico, vou tirar aqui os indicadores, essas linhas. E o que é que nós fazemos para colocar o robô para rodar? Nós vamos vir aqui nesse arquivo que nós baixamos, né, no Consul Expert, vai estar o SDIN4. Basta simplesmente nós puxarmos ele para o gráfico. E aqui nós vamos marcar essas duas opções. Em parâmetros de entrada, nós vamos abrir aquele arquivo que nós acabamos de salvar. Então, área de trabalho, IFR2 Sniper. Clico em abrir. Ele automaticamente já vai carregar toda a configuração que a gente fez. Clico em OK. Feito isso, o robô já está carregado e já está pronto para funcionar. Uma observação importante. Se você observar que o seu robô aqui não está azulzinho, está cinza, pode ser porque o Algo Trading esteja desabilitado, esteja assim, em vermelho. Então, se ele estiver em vermelho, você clica nele para ele ficar verde e observa se aqui ficou azul, que é o indicativo de que ele está funcionando. Caso você esteja com ele ligado aqui e aqui ainda não esteja azul, você vai vir aqui em contas, vai vir na conta que você está logado e aqui provavelmente vai estar cinza, porque isso aqui deve estar desmarcado, deve estar assim. Então, para você habilitar, basta você clicar aqui, clica com o botão direito e Algo Trading. E aqui ficou azul, que automaticamente também ficou azul, e o robô já está operando, está funcionando normalmente. Ok, agora a gente já sabe o que é um setup, o que é o IFR2 Sniper, como configurar ele manualmente, como criar um robô desse setup. Mas o mais importante é o seguinte, será que ele dá resultado? Será que é possível fazer 5.000 por mês no automático com o IFR2 Sniper? Para isso eu convido você novamente a visitar o blog comigo. Lá no artigo onde a gente viu as configurações, nós apresentamos também alguns resultados com esse setup. Então venha conferir comigo. Mais uma vez chegando aqui na configuração do IFR2. Agora nós descemos um pouco aqui e vamos ver os resultados do IFR2 Sniper, que é o que nos interessa. Então, 5.000 por mês com IFR2 Sniper. Tá? Então nós apresentamos aqui 5 ativos, onde nós rodamos um backtest, e esses 5 ativos gerou uma rentabilidade média mensal de R$ 5.261,25 com um lote de 3.000 ações nas compras. Quais foram esses ativos? Alpa 4, BPAC 11, JBS, EQTL3 e VBBR3. Então, esses 5 ativos, sendo realizadas operações, cada uma de 3.000 ações nessas ações, nesse ano de 2022, de janeiro a agosto, teria performado, dando uma renda média mensal, um lucro médio mensal de R$ 5.261,25. Então, nós temos aqui o ganho por ação, o ganho aqui acumulando as 5 ações, certo? E aqui embaixo nós temos um ganho médio mensal dessas 5 ações. Aqui você vê algumas estatísticas de backtest relacionadas a essas ações, né? Quantidade de operações, retorno médio e assim por diante. Então, se você quer mais detalhes, entra no blog e confere lá o artigo passo a passo, que ele está muito bem detalhado. Então, como você viu, realmente é possível sim faturar os 5.000 por mês no automático com o IFR2 Sniper. Portanto, uma forma de você agradecer é você deixando o like e deixando também o seu comentário com qual setup você gostaria de ver a análise. Mas se você ficou comigo até o final, isso mostra também que você está curioso e também está interessado no presente que eu disse que ia dar para você. Pois é, normalmente eu ofereço um mês gratuito do SDIN4. No entanto, eu tenho 2 opções aqui muito boas para você. A primeira opção é, em vez de você utilizar um mês gratuitamente, eu vou te fornecer 2 meses gratuitos para que você teste o robô, seja em conta demo, seja em conta real.
Quer dizer, em conta demo você já pode utilizar de forma permanente para fazer as suas análises. Então você vai ter à sua disposição 2 meses para operar em conta real. Além disso, nós temos também parceria com a corretora de Forex, onde você pode usar o SDIN4 de forma totalmente gratuita. Então, se você quer saber mais, me chama no WhatsApp que eu vou te dar todas as informações que você precisa para começar a operar e lucrar no automático, seja em real aqui na B3, seja também em dólar, operando Forex, criptoativos e também as maiores empresas do mundo. E, como você sabe, não existe apenas o IFR Sniper, existe também outras variações, como, por exemplo, o IFR cíclico ou o IFR2 padrão do Stormer. E eu falei há pouco tempo sobre esse setup, mostrando também alguns resultados muito bons deles. Então, para conferir esses resultados, clica no vídeo aqui ao lado e confere em detalhes.